É muito interessante que nós vamos entrar agora, é o estudo do livro Céu e Inferno, nós vamos entrar agora sobre os espíritos em condição mediana. Vai dizer muito para nós, né? Eu acredito que a maioria de nós está aí nesse escopo, né? Posso falar por mim, né? Não posso falar para os demais, mas eu me vejo nessa condição mediana para menos um pouquinho, tudo, né? Mas estamos aí, estamos nos esforçando, né? E nós já estudamos agora o capítulo 1, né? Estudou sobre o passamento, estudamos o capítulo 2, nós estudamos espíritos felizes, encerramos na semana passada, e agora vamos dar início, espíritos em condição mediana. Aí eu vou pedir a Cláudia mais uma vez, que leia para nós. Capítulo 3, Espíritos em condição mediana. Joseph Brett morreu em 1840, sendo evocado em Bordeaux em 1862 por sua neta. Observem, né, que 22 anos depois, né? Então, é diferente dos espíritos, que eles faziam até invocação durante o enterro do espírito, e o espírito respondia, né? Aqui nós estamos vivendo uma situação já diferente, 22 anos após. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Número 1. Querido avô, poderia o senhor narrar como se encontra entre os espíritos, dando alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Tudo o que quiseres, minha querida filha. Expio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande e Ele leva em conta as circunstâncias. Sofro, mas não como poderia supor, mas de desgosto por não haver empregado bem o meu tempo na terra. Número 2. Como não o empregou bem? O Senhor sempre foi um homem honesto. Sim, do ponto de vista dos homens, mas existe um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Já que desejas instruir-te, querida filha, vou esforçar-me por mostrar-te a diferença. Entre vós, os homens são considerados honestos quando respeitam as leis de seu país. Respeito elástico para muitos, quando não fazem mal ao próximo, dele tirando algo de forma intencional. Mas do próximo tomam de forma frequente e inescrupulosa a honra e a felicidade, desde que a lei ou a opinião pública não lhes alcancem a conduta hipócrita e culpada. Em podendo fazer gravar em suas lápides uma longa lista de virtudes que lhes são atribuídas, eles acreditam haver pago suas dívidas para com a humanidade. Que erro! Para ser honesto diante de Deus, não basta não haver desobedecido às leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. Aí tem uma nota de rodapé 190, que diz assim: a sociedade submete os indivíduos a uma condição heterônoma de obediência à vontade alheia pela submissão às leis dos homens, nem sempre justas, e podendo ser castigado pela desobediência. A verdadeira moral, autonomia
está em progredir pelo ato livre da vontade, usando a razão para criar hábitos em acordo com as leis divinas presentes na consciência. Notas do editor. Muito. Paulo Henrique de Figueiredo aí lembrando a gente, né? E nós estudamos, né? Quando nós estudamos as leis, a justiça divina, eu até relatei, são 25 itens, né? Que eu até passei para vocês, que é importante a gente estar sempre olhando, né? Que a gente sofre no mundo espiritual devido às nossas imperfeições. Não é Deus que castiga a gente, são as nossas imperfeições. E aqui esse Espírito está tocando, né? Ele atendeu às aparências do mundo, né? Mas não atendeu plenamente, porque ele coloca aqui as leis divinas. Então, hoje em dia, que a gente vive esse mar, né, de vídeos, né, na internet, falando essas polêmicas, falando mal dos outros, criticando, tudo isso que nós estamos vivendo, né? E muitas vezes tem pessoas que são prejudicadas por essas mídias, né? Somente artistas, as pessoas públicas, né? Políticos e tudo, sofrem muito com isso. E toda vez que a gente lê isso, a gente participa em pensamento, a gente entra em ligação também, passa a assumir responsabilidade também. Que a gente muitas vezes imagina que a gente só lê, se divertir com esses vídeos, né? A gente está isento. Não, a gente está assumindo responsabilidade também. Principalmente se a gente também duplicar esses vídeos, repassar esses vídeos, compartilhar, como se diz lá, né? A gente também está assumindo ligações, assumindo responsabilidades com isso. Então é algo para a gente pensar, né? Pensar bastante com relação a isso. Aí ele vai definir o homem honesto para nós, né? O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de abnegação e de amor, dedica sua vida ao bem, ao adiantamento de seus semelhantes. Aquele que, movido pelo zelo que lhe inspira a sua meta, é ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais que lhe são dados, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor pelo trabalho, ativo nas boas obras, porque não se esquece de que é apenas um servidor e que o Senhor pedirá contas um dia do uso que faz do tempo, ativo no objetivo, porque ele deve praticar o amor ao Senhor e ao próximo. O homem honesto diante de Deus deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes, veneno escondido em meio às flores, que destroem reputações e muitas vezes matam moralmente o homem, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter o coração sempre impermeável ao menor germe de orgulho, de inveja e de ambição. Deve ser paciente e indulgente para com os que o atacam. Deve perdoar do fundo do coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Deve, enfim, pôr em prática esse postulado tão conciso e tão profundo dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Eis aí aproximadamente, minha querida filha, como deve proceder o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Não,
Eu falhei em muitos desses deveres e o confesso sem coragem. Olvidando-me de Deus, fui levado a esquecimento os outros que, se não representam infrações segundo as leis dos homens, não deixam de constituir transgressões à lei de Deus. Sofri muito quando compreendi isso, pelo que hoje eu aguardo com a esperança consoladora na bondade de Deus, que enxerga o meu arrependimento. Repete então, querida filha, estas palavras a todos aqueles que têm a consciência culpada, que reparem suas faltas através das boas obras, para que se cubram com as lentes da misericórdia os paternais olhos de Deus, que levarão em conta suas expiações e então a poderosa mão divina há de lhes apagar as faltas. Muito interessante essa mensagem, né, pessoal? Muito rica. É uma neta, né, tendo essa oportunidade de ouvir, né, o depoimento. O homem é honesto diante dos homens e o homem é honesto diante de Deus. Algo para a gente meditar, né? É um amigo que ele brincava assim, que a gente precisa estar acima da lei, né? Não porque a lei dos homens não lhe atinja, porque você age com tanta honestidade que você não precisa das leis humanas. Você já cumpre naturalmente seguindo as leis divinas, né? Que abrange tudo isso, né? Nós ainda precisamos das leis dos homens pelo nosso atraso moral, né? Que se não houvesse essas leis que regem a sociedade, a coisa ficaria muito solta, né? A gente está vivendo momentos agora muito estranhos, né? Que as pessoas estão se colocando acima da lei, não com essa moral, né? Mas de uma outra maneira, né? Abusando, né? É muito interessante a interligação dos estudos, né? Por exemplo, na terça-feira nós estávamos estudando aquela questão de que antes da gente fazer uma oferenda no altar, que a gente se reconcilie com o nosso irmão, que a gente, por alguma aventura, cometeu alguma desavença com ele, alguma dificuldade. Então, antes de levar a sua oferenda, né, a Deus, que você faça isso, né? E, e aqui ele traz, né, de certa maneira, ele fala do homem de bem, que está descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ele vai dando, né, para a filha, para a netinha dele, né? O, Ele vai dando as dicas. O homem honesto diante de Deus deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes, né, o veneno escondido, né, que destrói reputações e muitas vezes mata moralmente o homem, cobrindo de ridículo. E hoje esse negócio se expandiu de uma maneira terrível, né? A internet hoje ela é algo muito útil, muito bom, né? Nós estamos aqui conseguindo estudar, ter acesso a esses textos, tudo isso através desse recurso. Mas quantos de nós, né, na humanidade, está usando isso de uma maneira menos positiva, né? Vamos dizer assim. E aí, a cada um segundo as suas obras. Um dia a gente vai ter que, quem está fazendo mau uso disso, vai ter que responder, né? Ele fala muito a questão da paciência, da indulgência, né? Do perdão, coisas que nós estudamos. Ele puxa, né? O resumo de tudo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, à medida que a gente está vivendo, né? Que a gente está se relacionando com as pessoas, se a gente perceber se as nossas atitudes estão de acordo com amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos. Se as nossas atitudes estão de acordo com essa lei. Que aí está tudo, né? Jesus mesmo coloca, né? Tudo que se resume nesses dois pontos, né? E
E ele teve, quando a gente desencarna, a gente está diante dessa lei, né? A gente não tem como escapar. E lembra aqui que ela está escrita, né? O Paulo Henrique de Figueiredo, né? Naquela item 190, ele lembra disso, né? Trata dessa questão, né? Trata da questão da heteronomia, né? Que é aquela questão assim, a igreja usou muito isso, né? Basta você seguir os dogmas da igreja que você será falso, mas de jeito nenhum. Basta que você siga as leis divinas, né? As leis de amor trazidas por Jesus, com muita clareza a todos nós, né? Que a gente vai estar salvo. Né? Fora da caridade, né? Desinteressada, a gente está em pulo do gato, né? E autonomia, né? Cada um segundo as suas obras, né? Nós estamos estudando agora as cartas de Paulo, né? Com vários aspectos dentro dessa questão, é cada um segundo as suas obras. Então, nós temos que ter autonomia, já que é cada um segundo as suas obras, não faz sentido a gente não ter autonomia, a gente não tem escolha. Então, nós temos escolha, nós podemos escolher o caminho de seguir as leis divinas. Mas o importante é que a gente consulte, né, a nossa consciência com frequência, que a gente faça esse balanço à noite antes de se entregar ao sono, como foi o nosso dia, assume, né, a, vamos dizer assim, atitudes melhores no dia seguinte, se prepara para a noite, também ter contato com a espiritualidade maior. Tudo isso são recursos que estão nas nossas mãos, né? Para que a gente possa vencer essa encarnação e passar para o mundo espiritual de uma maneira mais equilibrada, né? Para a verdadeira vida. Então, um dos segredos é esse: viva como espírito, né? Aqui na Terra, já tomando consciência, né, dessas verdades e vivendo essas verdades trazidas por Jesus. Eu falei bastante, falei muito do pouco que eu penso em relação a isso, né? Alguém gostaria de fazer um comentário, me ajudar aí na análise desse espírito, né? O José. Se não, nós vamos para a próxima, né? Senhora Helene Michel. Senhora Helene Michel, jovem de 25 anos, morta subitamente em sua casa, sem sofrimentos e sem causa anterior conhecida. Rica, um tanto frívola e, por conta disso, ocupava-se mais com as futilidades da vida do que com as coisas sérias. Não obstante, tinha bons sentimentos. Era afetuosa, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas que a haviam conhecido, ela manifestou-se assim: não sei onde estou, que perturbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência, mas eu estou lá, sem que consiga fazer com que me reconheçam. Meu corpo não me pertence mais. No entanto, eu o sinto frio, gelado. Quero deixá-lo, mas a ele estou presa, e a ele sempre retorno. Eu sou 2 pessoas. Oh, quando compreenderei o que acontece comigo, preciso lá voltar, meu outro eu. O que seria dele sem minha ausência? O que seria dele em minha ausência? Adeus. O sentimento de dualidade, a gente vai ver no item 191, nota de rodapé 191, que diz assim: a dualidade está representada pela consciência da personalidade, quando se usa o cérebro para pensar, e a condição de emancipação da alma, quando ela, desprendida pelo sono ou sonambulismo,
pensa pela consciência da individualidade ou do espírito. Após a morte, superando o período de perturbação, o espírito recupera gradualmente sua consciência espiritual. A demora depende de seu grau evolutivo. Notas do editor. Isso é uma situação que quem trabalha em reuniões mediúnicas, né, vive com certa frequência, né? O espírito fica perturbado, né? Porque ele não tem, durante a vida de encarnado, ele não lembrou que era o espírito, né? Ele não teve vamos dizer assim, trabalhou esse conhecimento, né? Por isso que é muito importante a gente viver, né, a nossa vida como espírito que realmente nós somos, né? Espírito temporariamente, né, ocupando um corpo material. Essa consciência vai ajudar bastante, né, durante o nosso passamento. Mas isso é a coisa que precisa se trabalhar, não é da noite para o dia que a gente vai ganhando essa, essa capacidade, né? Que a gente já viveu muitas e muitas. O espírito não é essa personalidade atual, ele é outras também. Então, isso é uma luta muito grande que todos nós temos, né? O Antônio me fez lembrar o livro que a Rosângela está lendo para a gente, da mulher que se desdobra, só que é diferente, né? Ela é médium, né? Mas eu estava pensando que a dualidade dá uma lembrança de que na reunião acontece muito isso mesmo. O espírito parece se sentir dobrado, né? Ele vê ele. É dualidade, né? É um sentimento que ainda está nele, né? E perturba muito o espírito, né? Essa situação traz muita perturbação mesmo. Aqui nós vamos ter uma aula, né, gente? Assim, é bastante interessante, até para quem trabalha nas reuniões mediúnicas, né? Traz bastante entendimento para nós, né? Sim. E como é difícil, né? Então, é muito importante esse recurso que nós estamos recebendo agora, de estudar isso, né? O capítulo 1 é muito rico, né? De estudar com cuidado, né? Esse capítulo, né? Desses depoimentos desses espíritos também. Isso tudo vem ajudar bastante a nossa, vamos dizer assim, o nosso equilíbrio espiritual, né? Muito útil. Vamos lá mais um pouquinho, Cláudio? O sentimento de dualidade que só se desfaz depois de completa a separação. Fica aqui evidente. Seu caráter pouco sério e sua condição de riqueza, ao permitir que satisfizesse os caprichos, alimentavam a tendência à futilidade. Não é surpreendente, portanto, que seu desligamento tenha sido lento e que, 3 dias após sua morte, ela se sentisse ainda ligada ao corpo. Mas, como Helene não possuía nenhum vício sério, sendo boa no íntimo, essa situação não lhe foi muito penosa e tampouco durou muito tempo. Evocada de novo alguns dias depois, suas ideias já haviam mudado muito. Eis o que ela disse: obrigada por ter orado por mim. Reconheço a bondade de Deus, que me poupou dos sofrimentos e apreensões no momento de separação entre meu corpo e meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade em resignar-se, mas ela será amparada. E o que aos seus olhos representa terrível desgraça era indispensável para que as coisas do céu
se lhe tornassem aquilo que devem ser, tudo. Estarei ao lado dela até o fim de sua prova terrestre, ajudando-a a suportá-lo. Não sou infeliz, mas tenho muito ainda a fazer para alcançar a morada dos bem-aventurados. Pedirei a Deus que me permita voltar a essa terra, porque tenho que reparar o tempo que perdi na última existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Confiai na sua eficácia, quando ela provém verdadeiramente do coração. Deus é bom. Levou muito tempo para dar conta de si? Compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Era-lhe penoso esse estado de perturbação? Não, eu não sofria. Eu acreditava estar sonhando e esperava acordar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado no mundo deve sofrer. Resignei-me à vontade de Deus e isso foi-me levado em conta. Sou-lhes muito grata pelas preces que me ajudaram a dar-me por mim. Obrigada, voltarei sempre com prazer. Adeus, Helene. Interessante, né, gente? Vê a importância da oração, né? Nossa. Você vê que Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedicou um capítulo todo voltado às orações, às preces, né? E ele tem várias, né, para os espíritos suicidas, para quem desencarnou recentemente, então, ajudando a gente a se estruturar para essas orações, né? A Rosângela, sempre que ela termina um atendimento, ela fala assim, ore pelo irmãozinho ou pela irmãzinha, né? Ela sempre lembra ao médium de fazer oração pelo espírito, né? E a gente vê aqui a importância disso, né? Relatado por um espírito que recebeu essas orações. Quer dizer, no mesmo dia ela já falou, opa, morri, né? É muito difícil, né, para o espírito, às vezes, tomar conta, né, de que desencarnou. Mas como, lembrando, né, gente, por que ela não foi, sofreu, né? Tinha bom sentimento, era afetuosa, benevolente e caridosa. Então, isso tudo é levado em conta, né? Já era um espírito mediano, né, já com esses bons sentimentos. Você vê a preocupação dela com a mãezinha dela também depois, né, assumir esse compromisso, então, bastante interessante. E ela fala que não sofria, ela só achava que estava sonhando, né? Esperava acordar. Fala assim, opa, estou tendo um pesadelo daqueles caprichados, né? É a nova, 25 anos também, né, gente, que ela desencarnou, né? Senhora nova, super nova. Adolescente. Adolescente não, né, Cláudia? Mas algum comentário, gente? Alguma questão, algum ponto a ressaltar, né, que me passou despercebido? Muito legal, né, gente, esse depoimento. Muito legal mesmo. E a caridade desses espíritos, né, a caridade de trazer essas mensagens para a gente. Tem que agradecer muito a eles, né? Estão nos ajudando, né? Deus nos abençoe. Gratidão. Vamos lá para o Marquês de São Paulo. Então, o Marquês de São Paulo faleceu em 1860, sendo evocado a pedido de sua irmã, membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Número 1, a evocação. Eis-me aqui. Número 2, a senhora, sua irmã, pediu que o evocássemos. Embora seja ela médium, ainda não se desenvolveu o bastante para que se sentisse segura para tal. Interessante, né? Eu lembro de uma... Nós temos uma amiga, né? Que
Inclusive, o esposo dela foi quem nos orientou no início da doutrina, e toda uma pessoa muito... A gente tem muito apreço, né? E ela, no início, ela é uma média, assim, muito equilibrada, ela, inclusive, que recebe o pai Tomé, né? E que é o orientador da casa lá que nós frequentávamos. E o marido, ela tinha dificuldade, né? Porque trazia muita emoção, né? Quando é uma pessoa conhecida, querida, se a pessoa se aproxima, é natural. É muito difícil para o médium se segurar, né? Não se emocionar, não chorar. É uma situação bastante difícil. Então, é preferível que um outro, né, o receba. Fica mais fácil e a gente ainda não tem essa estrutura, né, para suportar, né? Mas ela já superou. Já, graças a Já. Deus. Ela é muito tranquila. Muito bem. Acho que eu não li o... Então, vamos lá. A senhora, sua irmã, pediu. Número 2, a senhora, sua irmã, pediu que o evocássemos, embora seja ela médium, ainda não se desenvolveu bastante para que se sentisse segura para tal. Tentarei responder da melhor forma possível. 3, em primeiro lugar, ela deseja saber se o senhor está feliz. Sou um espírito errante no momento, estado transitório que não proporciona nem felicidade, nem castigo absoluto. 4, demorou muito tempo até que se desse por si. Fiquei muito tempo na perturbação, tendo dela saído somente para bendizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oravam por mim. 4, poderia calcular quanto tempo durou essa perturbação? Não. 5, entre seus parentes, quais os que pôde reconhecer primeiro? Reconheci minha mãe e meu pai. Os dois me receberam quando despertei. Foram eles que me iniciaram na nova vida. 6, por que ao fim da sua enfermidade parecia o Senhor conversar com aqueles que amou na terra? Antes de morrer, tive a revelação do mundo em que eu iria habitar. Possuí evidência antes de morrer, tendo meus olhos ficado turvos durante a separação definitiva do corpo, pois os laços carnais eram ainda muito fortes. 7, por que as lembranças da infância pareciam ser as que lhe retornavam preferencialmente? Porque o começo da vida aproxima-se mais do fim do que do meio da vida. Interessante. 7A. O que quer dizer com isso? Quer dizer que os moribundos se lembram e veem, como em uma miragem consoladora, os anos puros e juvenis. Provavelmente, por um motivo providencial semelhante, é que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, têm, por vezes, uma nítida lembrança dos menores detalhes da infância. 8, por que se referia a seu corpo sempre na terceira pessoa? Porque, como já vos disse, eu era vidente e via nitidamente as diferenças que existem entre o físico e o espiritual. Essas diferenças vinculadas entre si pelo fluido vital, tem uma nota de rodapé, tornam-se bem distintas. Né? Tornam-se bem distintas aos olhos dos moribundos clarividentes. Aí, fluido vital, nota de rodapé 192, que diz assim: o espírito refere-se aqui a uma teoria aceita por parte dos fisiólogos e magnetizadores do século XIX, que considerava a existência de uma substância
átomos duros e indivisíveis, sem peso e invisíveis, que constituíam a chamada matéria imponderável, responsável por dar à vida movimento, o fluido vital. Imaginada por semelhança aos fluidos especiais da física daquele tempo, calórico, fluido elétrico, magnético, luminoso. Desde o início do século XX, essa teoria foi superada pela compreensão do conceito de energia, que pode se propagar independentemente da matéria, por meio das ondas eletromagnéticas. Em sua obra posterior, A Gênese, Kardec abandonou a ideia de fluido vital, substituindo-o pelo termo princípio vital, que se refere ao fenômeno da vida sem recorrer a qualquer teoria específica. Notas do editor. O Paulo Henrique Figueiredo e o Lucas Santiago, né, eles tomaram muito cuidado assim de analisar a obra, né, dentro do contexto do conhecimento do século XIX. Então, essa questão de fluido vital, né, esse conceito já foi substituído na Gênese, né, por Kardec, pelo princípio vital. Como tem um princípio inteligente, né, que dá origem ao espírito, e o princípio vital que dá origem aos corpos materiais. É muito interessante a gente ter esse cuidado, né, quando vai analisar, vai estudar o Livro dos Espíritos, estudar a obra de Kardec, e lembrar que, assim, o Livro dos Espíritos foi o primeiro, né? E na Revista Espírita, Kardec foi aprimorando os conhecimentos. Algumas coisas que são tratadas de forma restrita no Livro dos Espíritos, é ampliada o conhecimento nos livros posteriores, no Livro dos Médiuns, na Gênese, e que nós estamos estudando agora, que foi o Céu e o Inferno, né, que foi o penúltimo livro. Então, é muito importante a gente ter essa visão. E entender as coisas no contexto da época, né, e trazer, né, que esse conceito de energia não havia na época de Kardec. Né, as ondas eletromagnéticas ainda não haviam sido estudadas. E é a base, né, a onda eletromagnética, é o que permite a gente estar aqui hoje tendo esse estudo em conjunto. Né? Muito legal. Alguma pergunta? Ô, Antônio, oi. É errado, então, falar fluido vital? Porque a gente parece que... Deveria ser substituído por princípio vital mesmo. Tá? O que existe ainda, por exemplo, no passe, as pessoas imaginam que sai um fluido do médium. Não é nada. Isso, é verdade. Não é nada disso. Né? E a gente tem que parar de... Não é o fluido, né? A energia. Já tem o princípio, a energia, é o princípio, né? É uma onda. A gente tem que acostumar. Então, assim, o seu pensamento você vai gerar uma onda que você deseja o bem daquela pessoa, né? E essa onda vai chegar até a pessoa. Interessante. E a gente trabalha no passo, por exemplo, a gente trabalha em conjunto com o espírito que também está vibrando junto com você, ampliando a sua energia para levar a cura àquela pessoa, né? Ou minimizar as dores daquela pessoa que está ali, veio receber o passe magnético, né? Mas o ectoplasma, ele é o quê? Ele não é fluido. O ectoplasma é uma matéria intermediária, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. É assim que a gente entende. É uma matéria. O ectoplasma é um elemento. Que os espíritos fazem uso para as materializações e tal. Pode ser usado para a cura? Pode. Né? Certo. Isso aí nós sabemos. Então, a gente sabe muito pouco ainda dessa precisa de muito estudo ainda, né? Para a gente compreender como é que funcionam esses mecanismos. Sim. Então, existe. O Paulo Henrique ele aborda muito bem essas questões do fluidismo, né? Que tem uma tendência que dá o passo a seguir a linha do fluidismo, né? E a gente, o que mesmo, né? Precisaríamos estudar mesmo. Porque o Kardec, antes de codificar a doutrina espírita,
ele foi um magnetizador, ele estudou o magnetismo animal, estipulado por Mesmer. Então, o Paulo Henrique de Figueiredo ele fez um livro, né, chamado Mesmer. Quem quiser realmente adentrar nessa questão do passe, minha sugestão é um livro da Marlene Nobre. Inclusive, foi um livro que nós usamos quando nós demos o curso de passe virtual no nosso cantinho, né? Nós usamos esse livro da Marlene Nobre. E as obras de Mesmer, que eu não conhecia na época. Ainda não tinha estudado na época. Mas é muito interessante. O livro da Marlene Nobre, você sabe o título? Não. Eu sei, eu posso depois colocar no grupo, tá? Não, de cabeça aqui, eu teria que dar uma olhadinha. Não, porque eu gosto da Marlene. Marlene Nobre é muito boa. É um livro, sim, e é um livro muito bom. Inclusive, ela tem vários sobre essa questão do passe, saindo um pouquinho aqui do tema, né? Ela tem bastante vídeos no YouTube, ela própria falando sobre o passe, que vale a pena consultar. Tá certo. Então, tá ótimo. É muito interessante. A gente chama de frutificação da água. Na realidade, a energização da água, né? Ali é energizado, são colocadas energias curadoras ali, né? Que sutis, né? Que visa como a homeopatia, né? Então, a gente tem muita coisa para estudar ainda nesse campo, né? Tem muita informação e a gente, às vezes, faz um pouco de confusão. Mas, sem complicar muito, quem está lá no passo, está fazendo aquilo com amor e com carinho, desejando o bem do próximo, está tudo certo. Sem complicar muito, né, gente? Agora ele entra mais um detalhe. Eis aí uma particularidade que a morte desse senhor apresenta. Em seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sente dores em tal região, etc. E quando se lhe dizia: mas é o Senhor que tem sede? Ele respondia: não, é ele. Podemos distinguir aqui perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, já parcialmente desligado, considerava seu corpo como outra individualidade que, a bem dizer, não era mais ele. Ao seu corpo, então, é que era preciso dar de beber, e não ao seu espírito. Esse fenômeno também pode ser observado em alguns sonâmbulos. Aí tem uma nota de rodapé 193. Você lembra que naquela Elizabeth Esperança, naquele livro que a nossa amiga está lendo, né? Alguns aí não participam desse estudo, mas ela estava falando assim, tem hora que eu não sei se é a Ana ou sou eu que está falando, né? Então era um espírito que se manifestava através dela também, ela vivia essa dualidade também, né? Como médium, né? Muito interessante. Nota 193, né? Somente o corpo físico confere ao ser necessidades materiais, como fome, sede e sensações físicas como frio, calor, pressão. O espírito não recebe impressões físicas no mundo espiritual. Quando lúcido, compreende essa diferença, notas do editor. Isso aqui eu brinco que é um checklist. Quando a gente desencarnar, a gente precisa ter um checklist. Primeiro, espírito não morre. Espírito não sente fome. Espírito não sente dor. Né? Ele não sente frio, não sente calor. São sensações do corpo físico. Por isso que é importante a gente o checklist. Mas se você desencarnou, tomou consciência, então está sentindo essas coisas, não é sua, não é do espírito. Ainda são reflexos do seu corpo físico. Então, isso é importante a gente ter
ter essa sabedoria, né? E ninguém mata espírito, né, gente? Também é outra coisa importante também. Né? Fala, Faustinho. Quer falar? Antônio, eu queria entender melhor esse nota de rodapé 193 aí. Então vamos voltar lá. Somente o corpo físico confere ao ser necessidades materiais, como fome, sede, sensações físicas, como frio, calor e pressão. O espírito não recebe impressões físicas no mundo espiritual, quando lúcido compreende essas diferenças. A questão é lucidez. É lucidez. Nós que trabalhamos em reunião mediúnica, o espírito não tem essa lucidez, né? Então ele sente frio, ele sente dor, ele sente medo. Tudo isso que não precisaria, ele sente, mas ele não tem a lucidez ainda, né? Então, eu queria entender, agora que você falou, né, que é a lucidez, eu queria entender essa lucidez a que se refere. Porque, veja, quando você fala de lucidez sobre conhecimento, sobre estudos, sobre as leis divinas, é uma coisa. E quando você fala sobre lucidez sobre as deficiências do espírito? Porque um espírito ele pode ser lúcido no estado que ele está. Ele pode estar na erradicidade, ele pode estar vivendo em lugares sombrios, e aquilo tudo ser lúcido para ele. Ele está vivendo aquilo. Né? Ele não tem consciência do potencial do espírito. Vou pegar um exemplo, nosso lar. Né? Nosso lar lá teve uma confusão danada, que inclusive o pessoal fazia contrabando de carne. Né? Você já leu essa passagem lá, lembra? E o governador, durante... Está lembrado dessa passagem? Então ele sentiu fome, ele falou, não, o espírito tem que se alimentar de proteína. Né? E o governador, durante 20 anos, eu não sei se é bem esse tempo, vamos supor que é 20 anos, ele tentou conversar, trouxe espíritos de regiões mais elevadas para ensinar o pessoal a se alimentar pela respiração, pelo meio. É lógico, nosso lar está no umbral ainda, está no umbral mais leve, tudo, mas está no umbral. Então ele teve que depois fechar a fronteira, né, para o pessoal parar de contrabando. Ele fala que eram os matemáticos e os físicos, né, que eram os mais difíceis de convencer, né, dessa coisa. Então, assim, eles não tinham lucidez, que eles não precisavam mais de se alimentar como humanos, com corpo. Né? Eles não aceitavam isso de maneira nenhuma. O governador teve um trabalhão danado, como André Luiz relata. Né? Lá ainda precisa da sopinha, que é a famosa sopinha, que você não gosta muito lá e tal. Né? Não é isso? Que nós vamos ter que tomar sopinha, que a gente vai ter necessidade de se alimentar ainda. Mas é um reflexo da nossa mente, né? Não é uma necessidade do espírito. Né? Então, você mesmo diz, quando você vai fazer leitura do Evangelho, faça em voz alta para que eles escutem. Isso mesmo. Então, é aí que me deixa confuso. Quer dizer, na verdade, o espírito ele tem, sim, essas sensações. Ele sente fome, ele sente sede. É uma ilusão. É isso que é difícil. É uma ilusão que ele tem. Então, eu acho que ele teria que colocar que não é lúcido, mas os espíritos com um nível de elevação maior, veja bem, não é elevação em conhecimento, é elevação moral. Uhum. Porque esse lúcido aqui, eu talvez esteja sendo incompreensível, mas eu acho que deixa a pessoa que não tem um pouco de conhecimento e lê isso daqui e fala, não, o espírito não sente nada. Ele não pode ter nada. Ele sente, né? A gente sabe que ele sente. Né? Mas por isso que é a importância do estudo, Antônio, para a gente esclarecer esses pontos. Né? Não, é importante, sim, foi bom você tocar no ponto. Mas é importante que nós tomamos, a minha visão, viu, Fausto?
tomemos consciência disso para a gente trabalhar a nossa mente. Por exemplo, uma pessoa que teve o braço amputado, né? Não tem mais o braço. E ele sente coceira na mão daquele braço que foi amputado. Tem muitos relatos disso que a gente lê em literatura e tal. Mas o braço existe? Não. Mas é uma sensação que ele ainda guarda do corpo, né? E sim, tem relatos disso. É um exemplo, por exemplo, dessa ilusão, né? Como você pode estar sentindo se você não tem mais, ele está amputado, mas espiritualmente ele está lá, né? Então você ainda acaba tendo essa ilusão. Você não consegue controlar isso. Mas à medida que a gente vai tomando consciência disso, né, que o espírito não tem essa necessidade, não tem necessidade de se alimentar, o espírito não morre, não sente dor e tudo, acho que é importante a gente ir trabalhando isso dentro de nós. Essa é a minha visão. Fausto. É algo para a gente ir trabalhando, né? Por que os espíritos são dominados nas regiões trevosas? Porque se deixam levar pelo medo, né? O domínio é domínio mental. Não é algo... Se ele pensa, se o espírito pensar lá no mundo espiritual que ele está vendo um tigre, ele vai ver o tigre. Mas se ele tirar isso, porque o espírito é pensante, ele pensa, né? Que está falando aqui, ó, o eu pensante. Se ele não pensa que ele não está vendo o tigre, ele não vai ver. Aí ele não vai sentir o medo. Eu estou entendendo assim, Faustinho. Não sei se... Não é fácil, não. É que nós somos seres individuais, cada um tem um medo, tem uma ansiedade, tem uma expectativa, né? Isso é normal na gente. Mas talvez a palavra lucidez, né? É ver com clareza, né? Distinguir uma coisa da outra, não é? Significado. Eu acho que o aprendizado ele precisa da vivência, né? É somente na vivência que a gente aprende isso. Isso aí é a questão do espírito. Você vê, eu pego o nosso lar como exemplo, você vê o trabalhão que o governador lá teve, né, para mudar os hábitos, né? Os hábitos. E a gente vai para o mundo espiritual levando os hábitos daqui, né? Levando os hábitos daqui. Então, Antônio, eu acho que eu entendi ali que o espírito não recebe as sensações físicas no mundo espiritual, que não é o mundo aqui, quando eles ainda, nós encarnados, recebemos eles. Que aqui ainda eles estão sem saber onde eles estão. Eles não estão lúcidos. Você quer ver um negócio que acontece? A gente não tem experiência com o médium sonâmbulo. Mas quando o médium ele sai do corpo, você às vezes vai com um alfinetinho ali esperto, ele não sente. Ele não sente. Se você pegar o livro do médium e for estudar, tem vários relatos de médium sonâmbulo que ele saindo do corpo é como se ele tivesse anestesiado. Não sente. O corpo transmite, né? Por exemplo, a dor é transmitida para o nosso centro nervoso, não é para o espírito. É algo algo que precisa estudar com bastante calma, isso aí. Né? Agora, a gente vai para a reunião mediúnica, o espírito fala que está com frio, está sentindo frio. Não adianta você virar para você é espírito, você não sente frio. Eu estou sentindo. Né? Você tem que ir aos poucos, né? Vai conversando, vai instruindo, aí você consegue tirar a pessoa daquele quadro. Né? Por exemplo, espíritos que sofreram licantropia. Eles acreditam que é um lobo. Ele é um lobo? Não é. Mas ele foi induzido a se ver como um lobo. Então, é um negócio muito difícil, né? O hipnotizador, por exemplo, das trevas, a gente vê lá naquele livro Libertação, e como que ele vai convencer aquela mulher que ela era uma loba, né? E ela se transforma realmente numa loba. E é um dos trabalhos de mediúnico mais difícil. No nosso cantinho nós não tivemos, eu pelo menos não tenho notícia desse tipo de trabalho lá, é uma das situações mais trabalhosas para se ajudar um espírito a sair desse estado.
E para o médium também. Na hora que o médium recebe, ele se vê louco também. É um sofrimento. O médium tem que ter muita estrutura para poder ajudar um espírito que está passando por uma licantropia, né? Ou outra forma. Tem casos de cobras, né? Que a pessoa é uma serpente. Tem bastante estudos assim relativos a isso. Então, não é simples, não. Ô, Fausto, por favor. Então, Antônio, nesse caso da licantropia aí, é uma situação um pouco diferente, por exemplo, daquele espírito que retornou e que ele estava em algum lugar na sua casa, houve um desmoronamento, e vamos pegar um exemplo mais típico, aquele acidente que teve no shopping lá, que desmoronou, caiu, afundou, tem gente com aí um pedaço de ferro daquele entra, essa pessoa desencarna e vai sentindo todas aquelas dores. Então, isso é um efeito causado pelo modo trágico como ele partiu. Isso. O efeito moral, psicológico que é aplicado pelos espíritos da erraticidade em cima desses que se deixam levar pela culpa e se transformam em lobos ou em outros animais, são coisas diferentes, pelo menos do meu modo de ver. São situações diferentes, mas... Porque, por exemplo, tem muitos que desencarnam que ficam ligados aos alcoólatras, aos dependentes químicos, em virtude da necessidade daquele fluido que ele gera, que alimenta ele. Então, ele sente, sim, a necessidade, por exemplo, do álcool. Não de beber o álcool, de ingerir o álcool, como é o nosso caso, mas quando a gente ingere, isso gera um fluido dentro do nosso organismo e ele se aproveita disso. É diferente também desse, por exemplo, que teve um câncer avançado, que teve o seu corpo todinho por dentro degenerado, e ele desencarna com aquelas dores, sem ter uma dor diferente de quem morreu com um tiro, ou com uma facada, ou com um pedaço de ferro que perfurou o corpo dele, o coração. São coisas diferentes, mas ele sente isso. Então, eu não sei, veja, minha cabeça virou um monte de coisa, porque eu acompanhei o que você estava falando, né, sobre a licantropia, e realmente é uma situação difícil, porque eu já, em algumas vezes, no trabalho mediúnico, eu senti os pelos nascendo no braço. Então, o grande trabalho é tirar o espírito, né, daquele quadro, né? Ele se libertar daquele quadro. Esse é um grande esforço, ou seja, o quadro que for de licantropia, de dor, ou de morte violenta. Então, o grande trabalho é tirar o espírito daquele quadro, aí ele se recompor, né, com o espírito. Não ficar preso àquelas sensações do corpo. Esse é o grande trabalho da reunião mediúnica. O trabalho de caridade da reunião mediúnica está muito ligado a isso, né? Mas cada situação ela é muito particular, né, Fausto? Está ligado à sensibilidade, né? Por exemplo, você não tinha pelo no braço, você estava sentindo o pelo. Então, esse é um assunto que a gente que carece de estudo mesmo. Né? Não dá para a gente fechar esse assunto aqui. Hoje já deu nosso tempo, né? Então, nós paramos aqui no... A gente volta, né, nesse Marquês de... Na próxima hora a gente volta, para a gente não perder o fim da meada. A gente volta aqui. Gente, primeiro vamos agradecer a Deus e a Jesus, né, por essas 2 horas de estudo, pela paciência de vocês, né, pelo carinho da espiritualidade que nos assiste, que nos ajuda nesse estudo. Rogando sempre a Jesus,
que nos ilumine, nos dê esforço, para que a gente continue com essa vontade de aprender, de estudar, de conhecer, né? Sobre a vida espiritual, sobre a busca, né, da nossa elevação moral, sobre o trabalho da nossa vontade de buscar os ensinos de Jesus, que a gente esteja sempre motivado e felizes, né, por estar estudando esses ensinamentos tão importantes para a nossa vida. E assim te agradecemos, Jesus, sempre lembrando da sala 1, da gente sempre direcionar nosso carinho, nosso amor, nossas vibrações para lá, e confiar sempre nessa equipe espiritual do nosso cantinho, trabalhar com eles, na ajuda, né, de nossos irmãos mais necessitados. E assim oramos, Senhor, com muita fé, com muita esperança, com muita certeza no seu amparo e no seu amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Bom fim de semana. Que assim seja. Obrigado, Antônio. Obrigado, Faustinho. Claudinha, obrigado, viu? Obrigado vocês todos. Oi, Fábio. Ótimo final de semana. Até o próximo. Só pode comer um brigadeiro só. Fiquem com Deus, gente. Fiquem com Deus. Até.